está fechando? Bom dia. Tudo bem? Pode deixar aberto aí no livro de Neemias, você que trouxe a Bíblia. Pode deixar aberto aí. Isso. Pode pôr o próximo slide, por favor. Obrigado. Vamos lá, bom dia então. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias, né? E o que eu sintetizei do livro, eu disse assim: é tempo de reconstrução dos muros com foco e vigilância. E os versículos, vamos ler os versículos base? Versículo 17 do capítulo 4. É aquele momento se fosse um filme, é aquele momento que o pessoal pega para fazer o trailer, sabe? Que é para chamar a atenção para a pessoa ver o filme. E essa imagem no trailer, ela vai ficar um pedacinho da história. E ela vai ser cortada e você vai ficar com aquela vontade de ver o filme, tá bom? Nesse pedaço da história diz assim, e aí você vai tentando imaginar a cena, tá? Que é para o trailer ficar mais elaborado aí na sua mente. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, amarrada na cintura, né? E edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então você imagina aquela cena de suspense, todo mundo ali trabalhando, mas ao mesmo tempo preparado para alguma coisa que pudesse acontecer. E corta o trailer e você é convidado aí no cinema a ver o filme. Tá bom? Bom, o autor do livro é Neemias, tá? Tá escrito na primeira pessoa, então muito provavelmente a gente não precisa ter dúvidas com relação a isso. O período que esse livro foi escrito é aproximadamente entre 445 a 425 a.C. Você sabe que antes de Cristo os números vêm diminuindo, né? Quanto mais antigo, maior é o número. E mais recente, quando se aproxima de Cristo, ele vai tender a 0, que é o ano do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Portanto, esse período é um período contemporâneo a Esdras, conforme nós veremos no estudo. E uma geração antes de Neemias e Esdras, nessa mesma região, nesse mesmo palco, nesse mesmo cenário da história, Esther e Mordecai conseguiram salvar os judeus da matança tramada por Naamã. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou dar spoiler do próximo livro, tá? Que de certa forma na Bíblia ele poderia estar antes de Esdras e Neemias, mas tudo bem, não tem problema. Esther vem depois, mas a gente sabe que na linha do tempo é uma geração antes de Esdras e Neemias, tá bom? Inclusive nós vamos ver, não vou dar esse spoiler não, você fica aí que você vai ver. Tá sobrando um aqui, irmão. Você pode pegar para mim, por favor? Então vamos lá. Contexto histórico. Após a conquista do Reino do Sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, pelos babilônicos, aproximadamente em 587 a.C., o povo de Deus permaneceu em exílio por 70 anos. Passado esse tempo, o povo, ou uma parte importante dele,
retorna para Jerusalém. Nem todo mundo retornou, tá? E encontra uma terra arrasada, casas destruídas, montões de entulho, muros derrubados, as famosas muralhas de Jerusalém, todas no chão, sem portas. O templo havia sido destruído, inclusive. O povo de Deus já havia retornado para Jerusalém para reconstruir o templo. Isso nós vimos domingo passado com a irmã Bernadette. Quem estava encarregado dessa missão foi Zorobabel e Esdras, né? Zorobabel como liderança, autoridade civil e militar também, e Esdras como autoridade espiritual. Então eles reconstruíram, ou pelo menos começaram a reconstruir o templo, e agora era hora de levantar as defesas da cidade. Muro é símbolo e sinônimo de proteção. Então quando você pensa, por exemplo, eu acho que muitas pessoas têm o sonho de ter um sítio, por exemplo. Eu tenho. Uma chacrinha, né? Um lugar que você possa ir de fim de semana, ou como eu sonho, ficar lá o tempo todo. Tem gente que não gosta de ouvir isso. E aí você pensa, poxa, mas e aí? Não vai ter muro? Automaticamente vem à sua cabeça a ideia do muro. Por quê? Porque o muro representa proteção. Você está dentro do seu muro, você se sente protegido. Você está num lugar que não tem muro, você fica meio assim. É uma coisa que é fácil de todo mundo vir, né? E o inimigo das nossas almas não quer que isso aconteça. Não quer o quê? Que se levante o muro. No período dos acontecimentos narrados no livro de Neemias, reinava na Pérsia Artaxerxes I. Ele foi depois de Ciro e Dario, entre outros reis. Tá, então, especialmente na semana passada, nós vimos relatado no livro de Esdras Ciro, o Grande, e também foi falado de Dario, que houve uma conspiração. Você lembra? Houve uma conspiração para difamar o povo de Deus, né, o povo judeu, e foi necessário lembrar a Dario que não era verdade, que lá nos escritos do próprio povo da Pérsia tinha escrito lá o contrário, e que tinha o decreto de Ciro. Mas guarda aí que nós vamos ter um momento para ver isso também, tá bom? Deixa guardado aí. Curiosidade. O nome Neemias em hebraico significa consolado por Deus, aquele que recebe o consolo de Deus. E toda vez que você vê esse nome terminar com Ias, é o nome do Senhor que está ali. Uma parte do tetragrama, correto, pastor? Se estiver falando alguma coisa errada, você me ajuda aqui, tá bom? Que a especialidade no hebraico é do nosso querido pastor. Então é consolado por Deus. Aí eu vou pedir para trocar o slide. Muito bem. O livro de Neemias, a gente pode dividir ele em 3 pedaços, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vê claramente o agir e a liderança de Neemias. E o acontecimento principal é a reconstrução dos muros. Tem mais coisa, mas a gente vai ver em detalhes ainda nesse estudo. A segunda parte do livro, que vai dos capítulos 8 a 10, é sob a liderança, e você vê o agir de Esdras, né, como um parceiro que entra no filme para fazer aquela participação especial, sabe? Você tem um grande ator já no filme, aí você recebe, como se Harrison Ford recebesse Al Pacino. Então os dois estão ali fazendo um grande filme, bacana, né? E dos capítulos 11 a 13, volta em cena Neemias como líder e atuante, na parte do reavivamento nacional, que é quando ele dá um puxão de orelha mesmo no pessoal, tá? Bom dia, Márcio.
tudo bom? Bom, vamos ao resumo. Como é um livro curto, eu posso ter o privilégio de resumir e de falar um pouco de cada capítulo. Isso não vai ser possível quando a gente estiver passando por Salmos, né? Por outros livros que não tem como. Mas aqui a gente pode fazer isso, tá bom? O capítulo 1. O capítulo 1 eu coloquei aí, a notícia. Então você sabe que Neemias acaba recebendo a notícia, inclusive um deles era seu irmão, de como é que estava a situação em Jerusalém, né? Nessa época, a capital do reino persa era uma cidade chamada Suzã, ou Sussã. Neemias pergunta sobre a situação de Jerusalém e dos judeus que lá estavam. Ao saber da realidade em que se encontravam, Neemias se lamenta, jejua e ora ao Senhor. E aí eu destaquei um pedacinho do versículo 11 do capítulo 1, que é a parte final do versículo. Então, eu era copeiro do rei. A função de copeiro era uma função de extrema confiança. O rei precisava confiar muito no copeiro, porque pelo copeiro passava toda a comida que ia até a boca do rei. Então assim, o copeiro era uma pessoa de extrema confiança do rei. E não raro, quando os reis não confiavam plenamente nos seus copeiros, eles tomavam duas providências que não eram nada boas para o copeiro. Ele mandava cortar a língua e estourar os tímpanos, de modo que o copeiro não pudesse nem ouvir nem falar. Isso quando não havia plena confiança. Então era sério o negócio. Era uma função, ao mesmo tempo, de muito privilégio, porque você estava o tempo todo ao lado do rei, porém, de muito peso, né? Muito perigosa. E no capítulo 1 a gente vai ver então que o principal era isso. Ele recebe a notícia, e nós vamos ver também que no capítulo 1 tem um tesouro. Vamos falar sobre ele daqui a pouco, tá? Enquanto isso você vai refletindo aí, que tesouro é esse que está no capítulo 1? Capítulo 2. Neemias pede ao rei de maneira muito ousada, isso aqui é um comentário meu, tá? Que vá para Jerusalém e ainda por cima leve cartas de livre passagem e cartas solicitando recursos para a obra. Mal a jornada de Neemias havia começado e a oposição já tinha se levantado. Que é o que a gente vê no versículo 2, do versículo 10 do capítulo 2. Alguém pode ler, por gentileza? Versículo 10, capítulo 2. Disse que ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar também os filhos de Israel. Então veja, mal o negócio tinha começado e já tinha gente incomodada com o fato de que alguma coisa boa estaria sendo feita para os filhos de Israel, que no caso é o povo de Deus que estava no exílio, né? E é assim mesmo, irmão, você vai fazer alguma coisa para Deus, você precisa ter uma ciência de uma coisa. Você está agradando Deus? Certamente que sim, mas você está desagradando um outro lado. Isso você não pode ignorar, você precisa ficar esperto com relação a isso. E para mim essa é a grande mensagem do livro. Quando a gente faz a obra do Senhor, a gente tem que ter aquele versículo que diz assim: manso como uma pomba, mas esperto como a serpente, astuto como a serpente. Porque a gente está fazendo uma obra que tem resistência contrária. Tá bom? Guarde o seguinte. Aí Neemias vai. Ele vai então para
para Jerusalém. No caminho ele vai apresentando as cartas de livre trânsito, né? Porque na região da Pérsia tinha uma estrada. Aliás, uma das estratégias de governança dos reis medo-persas, e depois vira Pérsia só, você tira o medo e vai virar só Pérsia. Uma estratégia muito interessante deles era construir várias estradas, porque a informação tinha que fluir o mais rápido possível. O mais rápido possível naquela época eram dias, né? Dias. Você para ir de uma cidade para outra era dias. Mas isso era o mais rápido possível. E se você construísse uma estrada, seria melhor ainda. Informação sempre foi poder, irmão. Sempre. Desde tempos antigos e hoje, ainda hoje, informação é poder. E a informação tinha que chegar aos reis da maneira mais rápida possível. E uma estratégia inteligente é você ligar todo o seu reino com estradas. Bom, à medida que Neemias e sua comitiva, porque certamente ele não estava sozinho, ele era copeiro do rei, então ele tinha lá o seu auxiliar, os guardas que estavam acompanhando na viagem, porque o rei queria que ele voltasse. E o rei falou: quando é que você volta? Guarda isso aí, tá? Quando é que você volta? De modo que Neemias foi passando, apresentando as cartas e já conseguindo recurso e vamos embora. E foi indo, foi chegando. Quando ele chega lá, no entanto, ele observa tudo e fica quieto. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E essa é uma boa estratégia. Antes da gente fazer qualquer coisa, nós temos que fazer que nem Neemias. Temos que orar e observar muito bem a situação, analisar muito bem a situação. E ficar, quietinho. Vai ter um tempo de falar. E não é no começo. Existem até filósofos que já falaram sobre isso, que um dos seus conselhos é guardar as coisas importantes que estão no seu coração para si e só revelar no momento oportuno. Mas isso é filosofia, o que interessa aqui é a palavra de Deus. E aqui já está claro, Neemias já dá o exemplo para nós. Tá bom? Ao entender que era o momento de anunciar a missão aos seus patrícios, no caso patrício é o que compartilha a sua pátria com você. Então, nós todos aqui somos patrícios, a menos que haja alguém aqui que não é nascido no Brasil. Então, patrício, patrícia é da mesma pátria, tá bom? Quando ele percebeu que era hora de fazer, então, anunciar, ele faz isso nos versículos 17 e 18 do mesmo capítulo 2. Quem pode ler o 17, por favor? Então lhe diz: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, que edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser Pode emendar o 18, por favor, irmão? E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Então, nesse momento é que Neemias fala o que ele veio fazer. E ele fala para que todos que pudessem ouvir ali, ouvissem. Imediatamente, versículo 19... O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E com zombaria, desprezo e fake news. Onde que está a fake news aí nesse ato de oposição? Querei-vos
Querei rebelar-vos contra o rei? Eu estou dizendo assim, Neemias estava de acordo com a proposta que o rei havia feito. Exato. Não. Isso é fake news. Bem antiga, viu? Bem antiga. 400 anos antes de Cristo. O pessoal já praticava isso. Você pega uma coisa que não é verídica, dá a sua opinião e sai falando. Porque aquilo na verdade era a opinião deles. Era o que eles estavam querendo, na verdade, imprimir essa entre aspas, verdade para eles. Eles queriam imprimir isso para os que estavam fazendo a obra. O capítulo 3 é a relação dos que trabalhavam na obra. Veja, ainda não havia terminado. Eu entendi que ao listar todos os que participavam, demonstra o carinho e até mesmo a forma de Neemias honrar todos da equipe. É uma forma de valorizar individualmente os que estão trabalhando. Reconhecimento. Então você imagina, é uma obra tão importante, ele fez questão de nomear lá todos os que estavam trabalhando, e suas famílias, e seus... né? Capítulo 4. Os inimigos do povo de Deus tentam desanimar os trabalhadores. O trabalho chega na metade e os inimigos ficam furiosos e se levantam contra os trabalhadores, que se organizam de modo que metade trabalha e metade vigia, estando pronta para se defender de um ataque. É aqui que é o trailer do filme que no começo a gente viu, né? É aquela cena que a pessoa está trabalhando e está com a espada aqui assim, ou está ali do lado ali, guardadinho, tem vigias ali que estão olhando para o horizonte, para além de onde eles estavam, e qualquer movimento suspeito, qualquer movimento de ataque, soava a trombeta, e Neemias ali já estava ali para dar as ordens. Neemias, irmãos, era a autoridade naquele momento administrativa. Ele era copeiro do rei, lá em Suzã. Em Jerusalém ele era uma espécie de governador, e a gente vê depois que ele acaba se tornando governador, né? Ou seja, autoridade civil sobre as pessoas. E uma das questões que a autoridade civil tem que cuidar é defesa, segurança. Então isso era bem pertinente que viesse de Neemias. Capítulo 5. Vamos dar uma adiantada aqui, senão a gente não vai falar sobre tudo. Os pobres do meio do povo reclamam das duras condições de vida e trabalho. Neemias repreende o comportamento dos ricos e nobres e conclama a uma anistia de dívidas e restituição de bens que os pobres tinham perdido. Então você veja, né? A gente acha que todo mundo do povo de Deus naquela época era igual, não era não. Já tinha divisão social e econômica, mesmo de um povo que estava exilado há 70 anos fora da sua terra. Havia os ricos e havia os pobres. E os pobres, para variar, eram oprimidos. Então Neemias atende a essas reclamações e toma as providências, pedindo que fosse dada anistia, perdão das dívidas, né, que é anistia, e restituição. Capítulo 6. Os muros foram todos reedificados, porém faltava uma coisa no muro. Faltava a porta. Os inimigos se levantam em conspiração contra Neemias e a obra do povo de Deus. Essa conspiração envolveu fake news, porque espalharam o seguinte: olha, Neemias quer se tornar rei desse povo. Mais uma fake news. Ele nunca teve essa intenção. Inclusive ele sabia que a missão dele era temporária, que ele tinha que voltar lá para ser copeiro do rei. E
E essa conspiração envolveu suborno de autoridade religiosa, com o objetivo de incriminar Neemias, fazer Neemias cair numa armadilha. Que armadilha era essa? Que ele entrasse na casa do Senhor de maneira a profaná-la, porque não era permitido a ele fazer isso. E ele estava sendo pressionado: olha, vamos tomar uma providência aqui que nós vamos ser atacados, vem aqui Neemias, vamos lá para o templo. Só que Neemias tem o que? Discernimento. Ele teve discernimento, falou: não, peraí, tem algo muito errado aqui, tem algo muito errado nessa história. E ele não caiu nessa armadilha. Hoje a gente vê essa mesma estratégia, só que ela é chamada de cancelamento. Prepara-se toda uma situação para a pessoa cair numa armadilha, e a partir daí você cancela a reputação e a vida pública dessa pessoa, ou até mesmo incrimina de alguma forma, e faz ela ficar de fora do teatro sociopolítico. Capítulo 7. Neemias finaliza, quando eu digo Neemias, é sob a autoridade dele, tá bom, irmãos? As pessoas estavam ali trabalhando, havia toda uma equipe. Finaliza e instala as portas, e estabelece guardas vigiando as mesmas, bem como o procedimento de abertura e fechamento das portas. Então, olha só, muro é importante? É. Só que você não vai fazer um muro que você não possa sair, você não vai ficar preso. Né? Numa fortaleza sem porta, você precisa ter porta. Então o muro, ele é uma parte importante. A porta, tão importante quanto o muro. E não basta ter porta, precisa ter organização, porque essa porta precisa ser aberta e fechada, aberta e fechada. E a gente vê muito isso nos filmes, né? Geralmente filmes medievais, né? Que todo o ataque é feito pela tal da porta principal, que tem que ser a mais protegida. E ficam os arqueiros ali, os flecheiros em cima, em cima do muro ali. E o pessoal lá embaixo, né, tenta derrubar a porta com um tronco enorme. Se não me engano é chamado de ariete. Então, não adianta ter um muro sem porta. O que eu entendo dessa parte aqui? Sem querer espiritualizar, tá, irmãos? Porque às vezes a gente tem mania de pegar um versículo e querer espiritualizar. Mas a gente vê algumas lições importantes. Na nossa vida espiritual nós temos que ter os muros. Temos que ter a proteção. Se não fosse importante, não haveria um capítulo específico na Bíblia falando sobre a armadura de Deus. O povo de Deus tem que estar armado, mas com as armas certas. Não é arma física, arma espiritual. À medida que nós estamos aqui nessa EBD, nós estamos cercados de muros espirituais. A porta é quando você tem a habilidade de entrar e sair, no sentido de que a sua vida precisa ser tocada. Nós não vamos passar 24 horas do dia em estado espiritual. Eu, pelo menos, não consigo. E não faço isso. Ainda que seria muito bom que eu pudesse ficar a maior parte do meu dia em estado espiritual. Mas não é essa a realidade. Pelo menos eu falando por mim, não é essa a minha realidade. Eu tenho que encarar o mundo lá fora. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me relacionar com todas as pessoas. E no caráter cristão eu não posso fazer distinção, eu não posso fazer acepção, porque a todos Cristo recebe. E é esse ir e vir que eu me refiro, tá, irmãos? Isso é a porta da nossa vida. A gente precisa saber entrar e sair. E Neemias estabeleceu, assim que as portas estavam prontas, olha, vai funcionar assim, vai abrir quando na alva, mais ou menos quando amanhece, 6 horas da manhã, vai fechar tal horário, e não adianta chorar, não adianta reclamar, é assim que vai funcionar, porque você precisa ter ordem. Lá em casa é uma briga. Tem um quarto em especial que está sempre bagunçado. Não vou citar nomes,
para não constranger. O meu também não é um exemplo assim de organização. Mas a gente percebe, quando você está num ambiente desorganizado, a gente não se sente muito bem. Talvez a pessoa, dona da bagunça, consiga ali se achar no meio daquela confusão, mas a pessoa que não é ali daquela confusão, se sente incomodada. Mas vamos lá, senão daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu vou ser repreendido. Muito bem. Importância das portas e o mecanismo de abrir e fechar. Capítulo 8. O sacerdote, aí já é a liderança de Esdras, a liderança espiritual. Por isso que eu coloquei, o sacerdote Esdras lê o livro da lei, porque cabia a ele fazer isso. Essa era a missão dele. E eu imagino que talvez não tenha sido tão combinado assim, essa atuação de Esdras e Neemias, mas o fato é que elas ocorreram em parceria, em determinado momento. Um estava cuidando do templo, o outro estava cuidando dos muros. E eu não consigo dizer para vocês aqui com precisão a linha cronológica das ações aqui, tá? Então vamos ficar um pouco abstraído dessa questão. O fato é que Esdras e Neemias trabalharam juntos em determinado momento. Então Esdras leu o livro da lei de Moisés perante todo o povo reunido em praça pública por aproximadamente 6 horas, ou seja, da alva até o meio-dia. Irmão, você está ali na praça, de pé, tem lá um sacerdote com o livro aberto e ele começa a ler. E aquilo vai das 6 da manhã até o meio-dia. E eles não fizeram isso uma vez só, não. A gente vai ver depois que eles fizeram isso outras vezes. Isso foi um momento de muita alegria, a tal ponto que o povo retornou uma festa que havia sido parada, com certeza, pelos 70 anos do exílio, com certeza, fora os anos que antes do exílio, talvez essa festa já não se fizesse mais. Aí eu não sei dizer para vocês quanto tempo foi, mas põe em mente que com certeza 70 anos essa festa já não era mais feita, a festa dos tabernáculos. Tamanha foi a alegria e, poxa, tem a festa aqui, a gente precisa fazer, está na época. Fizeram a festa. Capítulo 9. Sob a liderança dos sacerdotes levitas, o povo se reúne novamente para ler a lei do Senhor, fazer confissão de pecados e para adorar ao Senhor. Ao final, o povo firma uma aliança com Deus. Esse é um momento importante da história, porque a gente entende o seguinte: a leitura da palavra levou a isso, né? A palavra, toda vez que ela é lida, toda vez que ela é estudada, ela gera algo dentro de nós. Ela desperta uma vontade. E que vontade é essa? De estar unido com Deus. Ou se a gente já está unido com Deus, de estar unido mais ainda. É aquela coisa de reforçar a aliança com Ele. A palavra tem esse dom, inclusive de gerar fé. Não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela é geradora de fé em nós. Capítulo 11. Aí está a relação dos habitantes de Jerusalém, da cidade de Jerusalém e do entorno. Então vamos lá. Mais uma vez a gente vê a organização aqui. Não basta você chegar num lugar, edificar os muros, estabelecer as portas, você tem que ter minimamente uma estratégia de ocupação. Quando a gente fala ocupação, não é no sentido pejorativo, não é, eu vou invadir aquele terreno, não é isso. Ocupação no sentido de tomar posse, se organizar. Tem coisa na nossa vida que nós temos que tomar posse. A nossa vida espiritual, nós temos que tomar posse, tem que estar agarrado nela. E não podemos deixar que influência externa abale a nossa vida espiritual. Por mais insistente que seja a influência externa, nós não podemos deixar ela influenciar a nossa vida espiritual. Isso é tomar posse. Eu não sei se eu contei para os irmãos, eu conheci uma família
em Florianópolis, na época que eu morei lá. O casal ele era o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, seu Renato, gaúcho, e ela, dona Márcia, também professora da UFSC, carioca. Os filhos desse casal eram os nossos vizinhos e amigos, na mesma idade que a gente e tal. A família do seu Renato tinha a escritura, um documento, na verdade, muito mais antigo como escritura, um documento da época do Império do Brasil, concedendo terras vastas no norte. Era deles, estava lá, foi concedido. Só que nunca tomaram posse. Uma vez o seu Renato teve a curiosidade de ver o que estava acontecendo naquelas terras. Tinha cidades, vilas, estradas, tudo loteado. Se não tomar posse, irmão, você vai ter um mero papel. É por isso que eu olho assim na parede, não está na parede, né? Tá guardadinho. Mas vamos supor que tivesse na parede lá a lembrança do meu batismo, dia 28 de abril de 2012, o dia que eu confessei a minha fé para o mundo, né? Confessei com uma atitude de, estou me batizando em Cristo. Vamos supor que eu olhe para aquele papel, mas eu não tome posse da minha vida espiritual como crente, como remido e salvado pelo sangue de Jesus. Se eu não tomar posse, aquele papel não vai valer nada. Eu preciso tomar posse. Estou sendo repetitivo, né? Vamos lá. Capítulo 12. Já estamos acabando o resumo. Relação dos sacerdotes que vieram com Zorobabel. A dedicação dos muros. Vamos ler o capítulo 12, versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. Então ali a obra foi feita debaixo de uma estratégia inspirada por Deus, porque Deus inspira Neemias o tempo todo. Desde o momento que ele se compadece, que ele lamenta, que seu coração está apertado ao saber das notícias de Jerusalém, o momento que ele vai com ousadia pedir um negócio para o rei, que se você parar para pensar, irmão, tem que ter muita ousadia de pedir o que ele pediu. E ele vai lá, obtém tudo o que precisa, vai e faz e acontece. Mas parou por aí? Não. Tem que consagrar a Deus. Aqui você dedica aquilo que está feito material como um ato de agradecimento, entendo eu. Como um ato de agradecimento, você dedica aquela obra ao Senhor. E assim eles fizeram. Capítulo 13, Neemias remove diversos abusos e promove correções de comportamento. Teve um momento que Neemias voltou, porque ele tinha um prazo, né? Ele ainda era o copeiro do rei, ele volta. E nesse período, como ele mesmo relata, aconteceram algumas coisas muito estranhas, muito ruins, a ponto de sacerdotes se juntar em relação de família com um daqueles opressores. Lembra do Tobias? Sambalate, Tobias e Gesem. Pois é. E aí eu vejo o seguinte, às vezes o inimigo perde a batalha, mas ele vai continuar insistindo. E uma das estratégias dele é de infiltração. Uma das estratégias deles é assim, bom, já que eu não posso contra eles, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me associar com eles. Veja, fizeram isso.
tentaram participar da construção do muro, né, irmã Bernadette? Do templo. Não diretamente tentaram participar do muro, mas do templo eu me lembro que tentaram participar. E aí tiveram que falar, não, vocês não têm nada a ver com essa obra aqui não. Essa obra aqui é nossa, nós vamos tocar. Então quando ele não consegue vencer, ele vai tentar se infiltrar. E aconteceu isso. Quando foram ver, tinha um local lá dentro do templo que estava reservado para essa pessoa. Fazer o que ela quisesse, isso é um absurdo. Neemias, quando fica sabendo disso, ele volta e ele manda desfazer tudo e dá um puxão de orelha geral, dá uma chamada geral e põe ordem na casa. Vamos lá, agora eu peço para mudar. Muda o... Então vamos lá, o tesouro que eu comentei. Aqui a gente precisa investir um tempinho aí, pelo menos 5 minutos. Esse tesouro, ele está no capítulo 1. Então vamos lá que a gente vai fazer uma leitura dinâmica aqui. Um abençoado leia por gentileza, versículo 4 do capítulo 1. Quando ouvi estas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Guarda aí, irmã. Ele passou dias, não foi minutos. Às vezes a gente fala assim, hoje eu vou orar. E aí, poxa, tem que pagar um negócio aqui. Aí vai lá e paga. Tocou a campainha, preciso receber lá o Mercado Livre. Vai lá. Ih, chegou as... Ih, precisa comprar correndo, sai para comprar. Preciso ir na farmácia. Ih, gente, esqueci que eu tinha que fazer um trabalho para ainda hoje. Aí você vai fazer. Quando você vê, você já está de noite. E aí você não conseguiu orar ainda. Aí, estou falando por experiência própria, tá? Aí, você fala, agora eu vou orar. Aí você vai lá no seu quarto, você começa a orar. O que eu estava orando mesmo? E você tenta. Neemias investiu. Perseverou. A situação era grave, então ele tinha consciência que o máximo que ele pudesse investir e perseverar na oração, ele tinha que fazer. O máximo que ele pudesse. Quem pode ler o versículo 5? E disseram, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos. A primeira coisa que ele fez na oração foi adorar a Deus. Reconhecer a grandiosidade de Deus. O que Deus é. Grande e temível. Que guarda a misericórdia. Guarda a aliança. E é benigno para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, a primeira coisa que ele fez foi adorar. O 6 e o 7. Quem pode ler o 6 e o 7, por favor? Sejam, pois, atentos seus ouvidos e os seus olhos abertos, para ouvir a oração do céu, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De modo que todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Muito bem. Tem uma diferença, você vai ver ali, ó. Ali está confessante. E na sua folhinha está confessora. Guarda aquele nome lá, confessante, tá? Porque confessora, ela pode ter um outro significado. O melhor aqui é uma oração confessante. Ou seja, uma oração que aquele que se aproxima de Deus sabe perfeitamente a natureza humana que é. Então, após adorar a Deus, Neemias, reconhecendo que ele era falho, que ele fazia parte daquele povo falho,
Povo que não guardou a aliança com Deus e por isso passou no exílio 70 anos. E ele deixa claro, olha, eu estou orando por esse povo. Então, ao mesmo tempo, ela é uma oração o quê? Intercessora. Que está no versículo 6. Estou orando por esse povo, pelos filhos de Israel. Então, tenha em mente que tudo isso que Neemias fez é uma oração que agrada a Deus. Quando você se aproxima adorando, quando você confessa a tua situação, e quando você intercede por outra pessoa, ou por uma situação, por um grupo. E o versículos 8 e 9, por favor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós, teus inimigos, eu os espalharei por entre os povos. Mas se vos obedeceres a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos convidados, ainda que os vossos convidados vivas nas entidades do céu, e lá os habitarei. Eu os trarei para os lugares que tenho escolhido para habitar o meu nome. Veja, aqui você não está querendo ensinar nada para Deus, mas você está mostrando que você conhece a palavra. E não tem nada melhor, por exemplo, para um pai, quando um filho conhece ele. Então, quem é pai sabe do que eu estou falando. Não tem nada melhor para um pai, quando um filho reconhece a autoridade. Quando um filho sabe como o pai pensa. Eu não sou um bom exemplo, porque quando eu era criança, meu pai precisava falar 3 vezes, geralmente, para eu parar de fazer uma malcriação. Na 3ª vez, já vinha o chinelo junto com ele. Mas esse era o procedimento dele. Uma Havaiana 43, já vinha. Quando eu estava num dia bom, na 2ª chamada eu já parava. Mas com o tempo, quando eu me tornei adolescente, eu já sabia como ele pensava. Então, bastava um olhar. Eu já... Opa! E era assim que funcionava. Isso era por amor? Talvez não, talvez fosse por temor mesmo. Mas era uma forma, sabe, de entender como meu pai pensava. Quando você ora usando a palavra, você não está colocando Deus na parede, mas você está conversando com Ele a respeito do que você entende da palavra dEle. E Moisés precisou fazer isso para interceder pelo povo, lembra? Moisés precisou fazer isso. Precisou conversar com Deus. Muito bem. Dessa forma, então, depois de percorrer esse método, aí ele pede. O que ele pede? Faze prosperar hoje teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Porque ele tinha que pedir algo muito ousado para o rei. Eu me lembro de um outro personagem bíblico, eu não quero dar spoiler, que precisou se aproximar do rei de uma maneira que nem era prevista, e ela temeu muito ali, né? Temeu muito para que não fosse punida. E ela precisou pedir oração, não só dela, mas de todo o povo, para que ela pudesse então chegar na presença do rei e pedir aquilo que ela tinha que pedir. Tá bom? Vamos lá, próximo slide, por favor. Curiosidade 1, que não está na Bíblia. Você vê ali, talvez você não consiga ver, tá? Talvez você não consiga ver, mas eu vou te ajudar. Eu vou precisar ficar meio de lado aqui, tá bom? A relação dos reis
com a Bíblia, com aquilo que está narrado na Bíblia. O Ciro I foi o primeiro rei medo-persa. Nesse momento, o reino ele era 2 povos praticamente, que era um reino chamado Medo-Persa. A Média fica um pouquinho acima da Pérsia, no meio do caminho entre a Pérsia e a Babilônia, tá? Aí depois de Ciro I tem Cambises I. Aí você tem Ciro II, o Grande. É esse Ciro aí que vai determinar a reconstrução. Ele entende que ele tem um chamado por Deus e ele fala, ó, vai lá e reconstrói. Reconstrói o templo, né? Coloca de novo a casa de Deus de pé. E ainda faz questão de devolver os vasos e utensílios de ouro e de prata e os bens preciosos que foram tomados do templo pelos babilônicos. Então, esse Ciro que você vê aí é o segundo, tá? O grande. Aí você tem Cambises II. Aí você tem Dario I. Esse Dario I foi aquele que reforçou o decreto de Ciro II, porque lá em Esdras teve uma conspiração. Lembra da fake news? Ó, aquele povo lá, rei Dario, aquele povo lá é rebelde, ó. Aquele povo lá só é encrenqueiro. Eles estão fazendo aquilo ali para se rebelar contra o Senhor. Mas aí precisou o povo precisou a autoridade que estava à frente da obra. Não, rei, é o contrário. Pode pesquisar aí nos livros do reino que a nossa história é diferente. Nós somos um povo fiel a ti. Inclusive teve um rei antes do Senhor aí que decretou. Aí Dario, quando viu aquela prova ali, né, incontestável do próprio registro do seu país, né, falou, tá bom, então eu reforço o decreto. Que se faça com diligência. Então, aquilo que Ciro determinou, Dario foi lá e ó, faz com pressa. Aí você tem o Xerxes I. Uma curiosidade, esse Xerxes I aí é o tal do Assuero, lá de Esther. Tá? Não vamos dar spoiler. E você percebe que na cronologia da história comum, né, da história propriamente dita, da história da humanidade, ele está antes de Artaxerxes. Esse Artaxerxes I é o rei que Neemias ousadamente se aproximou e pediu para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. É isso. Então essa é a relação dos reis, que é história, tá? Isso aqui é história com a nossa história. A história que está aqui também na Bíblia, tá? Mais uma curiosidade. É uma pena que vocês não estão conseguindo ver, mas olha só. Vou explicar para vocês. Peço licença de novo aqui. Aquele senhor que está no meio da foto maior ali, ele se chama Reza Palev. Ele é o filho do último rei persa chamado Muhammad Reza Palev. Eu era criança, mas eu me lembro quando o Ayatollah Khomeini liderou a tal da Revolução Islâmica no Irã. E quem estava lá antes do Ayatollah Khomeini? Muhammad Reza Palev, o então rei do Irã. E esse senhor que está no meio aí é o filho dele. No lado direito da foto é o Benjamin Netanyahu, que atualmente acho que é o primeiro-ministro de Israel, né? Voltou a ser, né? Ficou um tempinho fora e aí foi eleito novamente primeiro-ministro. E está se sustentando lá aos trancos e barrancos. Então veja, esse senhor aí do meio, ele esteve recentemente em Israel, se não me engano foi agora em abril. Não vi nenhuma TV aberta, mas alguns canais de pessoas que se interessam pela história de Israel, canais de pessoas, por exemplo, que lê os jornais de Israel, que está ligado na notícia que sai em Israel, sabe? Pessoas que são interessadas, ou até mesmo judeus, descendentes de judeus que moram aqui no Brasil, interessados em notícias de Israel, foi lá e caçou essa notícia, que esse senhor esteve lá,
ele se diz ancestral de Ciro II. Não posso dizer para vocês que ele é ou não é. Ele se diz ancestral. E se a gente analisar, se o pai dele era rei da Pérsia, a pessoa não é, os Palev, né, que é chamada dinastia Palev, ela não é colocada ali para reinar de maneira leviana. Algum estudo é feito. Algum estudo sempre é feito. E talvez uma curiosidade que você não saiba, esse príncipe, ele é considerado príncipe exilado. Porque como o poder foi tirado na base da Revolução, o que aconteceu com a dinastia Palev? Ela continua existindo, mas atualmente ele mora na Grã-Bretanha. Então ele é um príncipe exilado. Como você tem outras situações, tá? No Brasil, por incrível que pareça, ainda existe uma casa imperial, porém ela não é ativa. E tem um agravante, a nossa casa imperial abriu mão de todo e qualquer direito de reivindicação. Então hoje ela é uma casa real não exilada, ela passou um tempo exilada na França, inclusive foi onde morreu Dom Pedro II, morreu na França, e não me lembro exatamente em que momento todos eles puderam voltar, e hoje os descendentes de Pedro I, Pedro II, estão entre nós, mas não tem nenhuma relevância política, apenas um simbolismo, né? Não é uma casa real ativa. Esse senhor foi então a Jerusalém, conversou com a autoridade local máxima, que é o Benjamin Netanyahu, declarou que se o poder revolucionário islâmico cair no Irã, a primeira coisa que ele vai fazer é estabelecer uma nova aliança de Israel com a Pérsia. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é história acontecendo. Uma história que a gente viu aqui na Bíblia relatada. Só uma curiosidade, tá bom? Próximo para concluirmos. Já estouramos o prazo aqui. A conclusão está antes? Ou está depois? Vê se tem depois a conclusão. Não? Então deixa na reflexão. Conclusão. Neemias tinha uma posição segura e confortável sendo copeiro do rei, mas se compadeceu dos seus irmãos e patrícios em Jerusalém e abraçou a causa da reconstrução dos muros. Neemias suportou a resistência dos inimigos do povo de Deus durante a realização, até antes, né? Antes mesmo de realizar a obra já tinha oposição. Durante a realização da obra, inspirado por Deus, usou de vigilância e estratégia para poder concluir a sua missão. Os pontos que eu sugeri para reflexão na sala são: cite um exemplo de resistência que você sofreu na execução da obra de Deus na sua vida e qual foi a sua reação diante dessa resistência. Diante de um projeto ou obra, você é do tipo que sai fazendo ou você prepara tudo em detalhes antes de fazer? E quais áreas da sua vida você precisa levantar ou reparar os muros e as portas? Tá bom? Era isso, muito obrigado.